queridos, boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre a vida dos irmãos, amém? Satisfação imensa estarmos juntos nesta noite, coisa extraordinária tem feito o Senhor em nosso tempo, um tempo extraordinário porque Deus tem falado conosco, e porque Ele fala conosco, nosso coração arde de alegria, de regozijo, de satisfação. E como foi falado aqui no momento de ministração, nós não estamos aqui apenas para receber do Senhor, sobretudo para dar ao Senhor aquilo que é devido a Ele. Honra, glória, louvor e majestade. Essa é a razão única de estarmos aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar aqui nesta noite. Você decidiu trazer sua família para este lugar e por isso Deus honra a fé daqueles que o honram. Por isso que você vai ser privilegiado, privilegiada, porque a presença de Deus está neste lugar. E a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei com ele. Amém? Quero convidar vocês a ficarem um pouco de pé, por favor. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Leremos a partir do verso 5 até o verso de número 8. Hoje trataremos sobre um assunto muito pertinente para os nossos dias. Sabedoria em tempos de confusão. Estamos vivendo uma confusão generalizada sobre o que é certo, o que é errado, quais são as verdades ou meias verdades. Mas entendemos que só a sabedoria do alto, que é pura, agradável a Deus e desejável aos homens, é capaz de trazer discernimento para os nossos corações. Nesse ano de maturidade, estamos tratando nesse mês de fevereiro, sobre discernimento e sabedoria que vem do alto. Por isso que estamos tratando sobre esse assunto, um assunto muito pertinente, sabedoria em tempos de confusão. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua palavra. Que o Teu santo e poderoso Espírito esteja em nós, sobre nós, e tratando a nossa mente e nosso coração, para que possamos discernir a Tua palavra nesta noite. Que cada palavra que vem do trono da graça seja introjetada em nossa vida, em nosso coração, em nosso ser, para que possamos viver conforme a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos. Vivemos dias em que há excessos de expressões, excessos de opiniões, mas uma escassez tremenda em discernimento. São dias que todo mundo pode narrar uma opinião, trazer sua visão sobre algo, diante desse mundo conturbado, desse mundo tão agitado, tão veloz, tão rápido. As pessoas tomam um tema e aí começa a falar e começa a tecer suas opiniões a respeito de algo, e isso está cada vez mais se proliferando. Quando você abre ali o seu celular, você já descobre um monte de opiniões diferenciadas. Mas a grande questão, o que está faltando, o que está em extinção,
é a escassez, na verdade, do discernimento que vem do alto, do discernimento que vem do Senhor. Nunca foi tão fácil saber o que as pessoas pensam nesse tempo. Mas também nunca foi tão difícil em saber o que Deus quer na vida das pessoas. É muito fácil você saber o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, só escutá-la por 5, 10 minutos, e você vai ver ela abrindo a caixa do seu coração, abrindo a caixa da sua mente, trazendo os medos, as angústias, as felicidades também. E tudo isso é sintoma desse mundo agitado que nós estamos vivendo. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo tratando com a igreja de Coríntios, sobre exatamente uma igreja que tinha todos os dons, mas que lhe faltava o discernimento, a sabedoria que vem do alto. A grande confusão da igreja de Coríntios não era a projeção do Espírito Santo sobre ela, porque isso ela tinha. Aquela igreja, ela possuía todos os dons, segundo o apóstolo Paulo, mas o que ela não possuía era a sabedoria para administrar cada dom que tinha. E aí, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. É isso que ele fala. E quando ele fala isso, é trazendo a igreja de Coríntios a uma reflexão sobre, de fato, o que ela é e o que ela fazia. Ali existiam algumas confusões significativas. E quando olhamos para esse texto que Paulo escreveu aqui, existem algumas naturezas que estavam intrínsecas dentro dessa igreja de Coríntios, que estava perturbando o andamento e estava trazendo confusão diante de tudo aquilo que estava instaurado naquela igreja. O culto era absorvido por momentos de confusões. As relações humanas eram tomadas por confusões. Por quê? Porque existia uma natureza corrompida que não vinha de Deus, uma natureza que vinha do homem. Entendemos? A gente já viu aqui em outros momentos que quando se tece opiniões, essa opinião pode vir do homem, movido pelo Espírito do homem, pode ser movido pelo Espírito de Deus e pode também ser movido pelo Espírito do diabo. E como saber e distinguir entre quais espíritos que promoveram aquelas opiniões? Apenas pela palavra da verdade, pelo penhor do Espírito Santo que foi colocado dentro de nós. Apenas o Espírito é capaz de discernir, porque ele vai até a profundeza do próprio Deus. E ele discerne, e ele transcende tudo aquilo que nós não conseguimos. Quando a nossa intelectualidade, quando o nosso saber, quando as nossas competências falham, buscamos a Deus. E aquele que conhece todas as coisas, não só no presente, mas no passado e naquilo que há de vir. Ele revela para os santos tudo que está no seu coração. Então, uma coisa que eu destaco aqui, quando ele escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 33, é a natureza da paz. Note que tudo que procede de Deus traz descanso à alma e ordem ao coração, ou seja, não traz inquietação. Tudo que vem de Deus se torna tranquilo, calmo, sereno e tudo vira em paz. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus sereno. Deus é um Deus de paz. Se alguma coisa que você está fazendo ou vai fazer está te gerando angústia, está te gerando muita dor, ore ao Senhor. Peça a sabedoria do alto. E Ele vai abrir as portas, as cortinas dos céus e vai se revelar a você. Na verdade, existe um reflexo cotidiano a respeito disso. A organização de ambientes e também de várias situações relacionadas ao reflexo do coração do homem tem se revelado ao longo da vida. E quando olhamos para isso, para a questão da paz, entendemos que, de fato, a paz não depende da calmaria que está em sua volta. A paz depende daquilo que você traz dentro de você. É momento em que você tem
o autocontrole diante de uma situação totalmente adversa, diante de um momento totalmente estressante. Você para e diz assim: eu tenho o príncipe da paz dentro de mim. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse foi o menino que nos nasceu, o filho que nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Por isso que ele é o príncipe da paz. E lembre-se que o contrário à confusão é exatamente a paz. Quando nós estamos inseridos nessa paz, nada pode tirar o nosso sossego. Em 1 Coríntios também, nesse mesmo capítulo 14, se você anda um pouco os versículos e vai até o verso 40, a Bíblia diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Com ordem e decência. Não sei se você já viu um ambiente sem ordem, como fica confuso. As pessoas não se entendem, as pessoas não conseguem se relacionar, as pessoas não conseguem se olhar direito. Por quê? Porque está faltando um ambiente de paz. Ordem e decência está inerente à paz. Quando você pega a raiz da palavra paz, em hebraico, shalom, que você vai investigar essa palavra a fundo, você percebe que shalom significa nada quebrado, nada fora do lugar, nada sujo, significa tudo organizado. Quando você vê um ambiente que está totalmente adverso a isso aí, aquele lugar, aquele ambiente, pode ser propenso a viver fora da paz. Por isso que o Senhor, Ele está sempre chamando a cada um de nós a viver debaixo da paz do Senhor. Então, quando o ambiente é confuso, a sabedoria se torna não só emergente, mas urgente. O ambiente confuso, se você não usar a sabedoria, você entra na área da confusão. Sabedoria em tempos de confusão significa não a sabedoria intelectual humana. Porque a gente vai ver aqui que existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria humana e existe uma sabedoria dos céus, sobrenatural. E quem vai definir para nós é o irmão de Jesus. Lembra de Tiago? Tiago que escreveu essa carta não é Tiago, aquele que andava com Jesus, filho de Zebedeu, não, porque ele morreu em 44. Esse Tiago que escreveu essa carta, provavelmente, segundo os teólogos, os estudiosos, dizem que esse Tiago, ele viveu ali, escreveu essa carta por volta de 50 a 60 depois de Cristo, um tempo ali de Nero. E o contexto de Tiago aqui era que a igreja, o povo que tinha aceitado a Cristo, que reconhecia Jesus, estava sofrendo perseguição, provação. Por quê? Porque Nero estava pressionando aquele povo. E eles fugiram. Mas aí Tiago resolveu escrever uma carta que trazia sobre eles uma centralidade em Cristo Jesus. Quais são os temas principais de Tiago? Perseverança diante das provações, fé e obra. Um outro assunto também é você ter sabedoria para administrar o uso da língua e tantos outros elementos e textos que a gente pode usar aqui. Então, quando esse ambiente for confuso, a melhor coisa a fazer é você utilizar a sabedoria que vem do alto. Então, como é que Tiago, esse meu irmão de Jesus, ele define sabedoria? No capítulo 3, você pode ir, não está na mídia, tá certo? Eu não passei para o pessoal da mídia, porque eu fiz isso aqui depois, mas está no capítulo 3 de Tiago. Versículo 14. Se pelo contrário, está no versículo 14 aqui, 3 e 14 de Tiago. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja e amargura e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. O verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e o quê? Demoníaca. Pois onde, olha, presta atenção o verso 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí a confusão. Então, qual é o produto
Qual é o resultado da confusão? É a soma da inveja e da rivalidade. Então, aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão. Mas ele não para só na confusão. E toda espécie de coisas ruins. Ou seja, se você pega apenas a inveja e você trata exclusivamente a inveja, possivelmente não tenha confusão. Mas quando você junta a inveja junto com a rivalidade, o resultado naturalmente vai dar confusão. Qualquer que seja o ambiente. E o verso 17. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então, irmãos, quando nós começamos a perceber algumas situações de confrontos, de angústia, de situação de falta de paz, necessariamente é fazer uma vasculhação sobre o que está acontecendo em nós e no ambiente que estamos vivendo. Porque a grande questão é entendermos quem o Pai é. Essa foi a missão de Jesus. Sabermos quem o Pai é, o Pai Celestial. Quem nós somos, filhos amados de Deus. O que estamos fazendo, onde estamos e para onde iremos. Se você entende isso, você está resolvido. E você não vai permitir que as pessoas que têm muitas coisas ruins dentro delas, lance sobre você os lixos. Lixos emocionais, lixos espirituais, angústias, problemas. Não permita, porque você permitiu que o Espírito Santo entrasse em você, limpasse a casa, permitiu que ele morasse dentro de você e vem alguém completamente sujo e lança uma carga de lixo diante de você. Você vai dizer, não, aqui não. Eu sirvo ao príncipe da paz. Eu tenho o Senhor dos exércitos ao meu lado. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora das angústias. Então, nada tira a paz de quem serve o príncipe da paz, porque ele mora dentro de nós. Então, é importante entender isso. Uma coisa que eu queria diferenciar, muitas pessoas às vezes confundem, e às vezes acha que isso é a mesma coisa. Inveja é a mesma coisa que cobiça? Não, são coisas distintas. Enquanto um foca no objeto, o outro foca na pessoa. Cobiça significa querer aquilo que o outro tem. Eu cobiço algo porque eu quero aquilo que o outro tem. É melhor. A grama do meu vizinho é mais verde que a minha. Eu desejo aquilo. Porém, quando tratamos aqui da inveja, inveja significa tristeza sobre a alegria do outro. Ele não permite que o outro desenvolva. Ela não permite que o outro desenvolva. Por quê? Porque é mais preferível que essa pessoa fique no caos, porque a tristeza dele, a tristeza dela será a minha alegria. E a alegria dela será a minha tristeza. Isso é inveja. Porém, a palavra de Deus diz assim: alegre-se com os quê? Alegre-se com os quê? E se entristeça com aqueles que estão tristes. Ou seja, no reino de Deus, a grandeza inversamente proporcional não é funcional, mas é diretamente funcional. Se está triste, meu irmão, eu vou me entristecer com ele. Eu vou ficar tão triste porque o irmão está tão triste, ele está passando por um momento de luto. Mas aquele que está nesse estágio de inveja vai dizer que bom que ele perdeu aquilo que ele amava. Tem uma história de uma pessoa que chamou alguém e disse assim: meu filho, vem aqui. Você está prestes a ganhar
R$1.000. Eu queria saber o seguinte: hoje você ganha R$500. Agora, para você ganhar R$1.000, você precisa olhar para aquele irmão, aquela pessoa, e desejar também que ele ganhe R$1.000 como você. Você prefere ganhar R$1.000 e ele também ganhar R$1.000 como você, ou você prefere continuar ganhando 500 enquanto ele está ganhando 0? Ele disse: eu prefiro ganhar 500. Isso é o sintoma e o espírito de inveja. Aonde existe o espírito de inveja e de rivalidade, naturalmente vai haver confusão, atrito, discussões. Mas que em nome de Jesus isso não chegou aqui, foi apenas na igreja de Coríntios. Amém? É apenas na igreja de Coríntios. Lembre-se que a cobiça foca no objeto. Eu quero aquilo que o outro tem. Eu quero aquilo que o outro tem. Porém, quando nós olhamos para a inveja, ela foca na pessoa. Ela foca no indivíduo. O que ele tem não me importa, é o que está acontecendo com ele. Está triste, está alegre, está bem. Não quero ele ver bem. Não quero que ele fique bem. E muitos assuntos estavam presentes naquela igreja que tinha todos os dons. A igreja de Coríntios. Divisões e facções, ou seja, partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Outro grupo dizendo eu sou de Cristo. Algumas divisões, imoralidade dentro daquela igreja. Estou falando da igreja de Coríntios, viu, gente? Havia relatos de pecados sexuais graves tolerados na comunidade, incluindo o caso de incesto. Não sei se você sabe o que é incesto. O filho que ficou com a esposa do pai, ou alguma coisa nesse sentido. Processos judiciais entre irmãos. Os irmãos discutiam nos bancos da igreja, daquela igreja, e o caso era levado para um ímpio, o juiz, para decidir aquilo que era para ser resolvido dentro da comunidade. E Paulo escreveu: Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem e de decência. Abuso na Santa Ceia. As reuniões da ceia do Senhor estavam divididas por classes sociais. Os ricos comiam, bebiam e se fartavam, e até se embriagavam com o vinho, enquanto que os pobres, naquela igreja, não podiam cear porque faltava o vinho para eles. A falta de equilíbrio, a falta de transferência, orgulho e conhecimento. Muitos daquela igreja, eles estavam adorando o gnosticismo. A gnosis era muito preferencial naquele lugar. O conhecimento era tudo, a espiritualidade nada. Então, muitos coríntios orgulhavam-se de seu conhecimento, da gnosis e a liberdade cristã, desconsiderando a consciência dos irmãos mais fracos e ignorando a necessidade do amor ao mais próximo, aqueles que estavam com ele. Então, tudo isso, Paulo, ele tomou aquilo e disse: não, vocês precisam amar, vocês precisam transferir aquilo que o Espírito Santo deu para você. E nós precisamos aprender com algumas lições que iremos tomar aqui nesta noite. 3 teses. 3 teses que Tiago, ele traz para nós como sentenças verdadeiras, para que a gente aprenda a respeito de viver de forma sábia em tempos de confusão. Quero dizer para você antecipadamente que se tiver alguém te perturbando, tirando tua paz, tirando teu sossego, entregue ao Senhor. Não troque mal por mal. Talvez no teu trabalho tenha aquela pessoa que vive te perseguindo. Talvez na tua comunidade, talvez dentro da tua casa. Não permita que ninguém roube sua paz, porque a paz do Senhor, ela guarda toda a nossa consciência e o nosso coração. Não permita que o diabo roube a paz do Senhor na sua vida.
A primeira tese que Tiago traz para nós é que a sabedoria de Deus é dádiva, não é conquista humana. Ele dá com liberalidade a quem pede com humildade. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou forte, não é porque eu faço muito que o Senhor liberou para mim essa sabedoria, não. É a sua humildade. Aqueles que descem, o Senhor ergue. Porque o princípio da humildade é: aqueles que se humilham serão exaltados. E o contrário também é verdade. Aqueles que são soberbos, orgulhosos, serão abatidos. Olha o versículo de número 5, por favor. Diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria. Quem necessita de sabedoria aqui nesta noite? Eu também estou nesse lugar aí, viu, gente? Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e ela lhe será concedida. Então o Senhor dá para você. E não é porque você é bom, não é porque você é muito melhor do que A, do que B, não. Tiago começa com essa afirmação surpreendente: Deus dá sabedoria. Então a sabedoria é dele, ele dá a quem quer. E você, como filho amado que é, como filha amada que é, diante das confusões e indecisões da vida, eu não sei, Senhor, escolher, mas o que é que eu vou fazer? Dobre o seu joelhinho e diga: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eu não sei escolher, eu não sei decidir, mas o Senhor, que me deu o espírito de revelação e de sabedoria, vai fazer com que o meu coração esteja propenso àquilo que está no teu coração. Ela não é fruto apenas de experiência, nem prêmio por méritos espirituais, porque eu faço, porque eu já trabalhei tanto para o Senhor. Lembra do ano X, Y lá atrás? Eu fiz muito para o Senhor. E por isso é que agora é um mérito. Eu sou abençoado pelo mérito. Não é isso, é a dádiva de Deus. A sabedoria aqui, que a Bíblia fala, começa quando o coração reconhece sua limitação e pede ajuda. Será que você tem reconhecido a sua limitação? Eu sou humano, Senhor. Eu sou falho. Eu preciso melhorar em tantas áreas. Eu preciso melhorar. Eu preciso me corrigir em tantas áreas. Eu preciso, Senhor, tomar decisões debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor. Eu sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu sou mais que vitorioso. Quando eu abro a boca e faço isso, o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que eu preciso. O Senhor vai além. Deus não censura, não humilha, não restringe. Ele dá liberalmente. Ele nunca vai te humilhar. Ele nunca vai te abater, nunca vai te envergonhar. Mas Ele vai dizer: porque você pediu aquilo que está no meu coração, eu vou te dar não só isso, mas muito mais. Muito mais. Olha o que diz lá em Provérbios 2,6. Eu queria ler com vocês, vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. É o Senhor quem faz isso. Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá estratégias para que você resolva da melhor forma aquilo que tem que resolver. Daniel 2:21 diz que Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos entendidos. Ora, se alguém já é entendido, não precisa de sabedoria? Não, precisa. Porque Ele dá sabedoria aos entendidos. E aqueles que não têm? Ele confunde aqueles que não têm com aqueles que têm. É o Senhor quem faz isso. Lembra de Salomão? Lá no capítulo 3 de 1 Reis. Está escrito lá do versículo 5 ao versículo 12. Diante da responsabilidade de governar um povo grandiosíssimo, ele disse: Senhor, eu não sei governar esse povo. Eu sou muito jovem. Meu pai, Davi, ele tinha essa posição, essa perspectiva, esse direcionamento. Mas eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco. Eu te peço sabedoria para governar esse povo. Deixa eu dizer uma coisa para você.
nada é sobre você, tudo é sobre o outro. Nada é sobre você, tudo é sobre o outro. Quando você amplifica o que quer diante das necessidades do outro e para abençoar o outro, aquilo que vem sobre sua vida será acrescentada. Boa medida, sacudida, recalcada, porque é isso que o Senhor faz em nossas vidas. E note que a sabedoria veio como um dom, não como um troféu de mérito sobre a vida de Salomão. Foi um dom de Deus. Foi algo que foi promovido pelo Espírito para ele. E se você pedir ao Senhor, Ele vai te dar sabedoria. Sabe, a sabedoria se revela quando ninguém consegue decidir algo. Está um caos. Todo mundo vai perecer. Entra o Espírito do Senhor sobre alguém. E Ele traz a solução dos céus. Interessante que quando Paulo estava transitando, indo para Roma, houve um acidente. E aquele acidente fez com que aquele navio, ele se rompesse, e todos estavam se afogando ali, conseguiram, e disseram assim, a gente vai perecer. Ele disse, ninguém vai perecer aqui, ninguém vai morrer aqui, porque Deus tem uma promessa sobre a minha vida, Ele quer que eu chegue do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, uma serpente, uma víbora, picou o seu braço, e disseram, agora ele vai morrer. Ele não morreu no mar, mas agora ele vai morrer. Ele disse, não vai morrer, porque Deus tem algo comigo lá em Roma. Será que você tem certeza do que Deus tem sobre sua vida? Peça sabedoria ao Senhor, para que nos momentos de caos e angústia, Deus traga palavras de sabedoria sobre você e abençoe aquele lugar. Talvez naquele cárcere que Paulo estava com Silas, fosse um ambiente devastador, angustiante, porque todos iriam ser mortos. Aquele terremoto aconteceu e todos foram libertos, porque as cadeias de todo, depois do louvor de Paulo e Silas, se romperam. Todos foram libertos. E aquele centurião tirou a espada e disse, alguém vai fugir aqui, eu vou matar logo todos, senão eu vou morrer. Paulo disse, não faça tal coisa, porque ninguém fugiu e ninguém fugirá. Diante do caos, você tem uma palavra de paz sobre o ambiente. E Deus tem uma palavra na sua vida, para aquele lugar, para a sua casa, para a sua família. Não vai perecer, porque Deus é com você. Deus concede sabedoria a quem reconhece que não sabe o suficiente. Será que você reconhece, Senhor, eu não sei o suficiente, mas eu preciso do Senhor. A primeira tese de Tiago foi que a sabedoria de Deus é dádiva e não conquista humana. A segunda tese dele foi que a dúvida constante é inimiga da maturidade. A dúvida pode ser uma inimiga da sua fé. Olha o que está escrito no verso 6. Peça. Vamos ler juntos? Vamos lá? Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem oscila não avança, e quem hesita não constrói. Se você está oscilando, será que faço, será que não faço? Eu vou ter perda nos meus negócios, eu não vou conseguir ser tão próspero, porque eu vou perder dinheiro aqui. Deus está dizendo para você, use a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é pura, é perfeita. Ela não traz inquietação, ela vai trazer segurança. Peça, porém peça com fé. Sabe, irmãos, a fé é o elemento surpresa para aquelas pessoas que pensam que a fé não tem poder algum. Ela é o fundamento e o firme fundamento das coisas que hão de acontecer para a glória de Deus. Então nós precisamos acreditar nisso e perceber isso. Caso contrário, não conseguiremos enxergar a glória de Deus sobre nossas vidas. É interessante que existem situações em nossas vidas que nós somos confrontados, que nós somos até absorvidos por algumas situações de conhecimentos distantes de Deus.
Existem 3 situações que você pode ser confundido. Primeiro, sofisma. Sofisma é diferente de falácias, que é diferente de paralogismo. O que é um sofisma? Anotei aqui. É um argumento capcioso, que embora pareça logicamente correto, é baseado em fundamentos falsos e visa conduzir a sua fé para um lugar de incredulidade. O sofisma é isso, é alguém intencionalmente sabe o que é certo, mas quer levar você para um erro. E porque você deixa de conhecer a verdade, você não consegue confrontar aquele sofisma. O segundo grau de situações confusas que podem vir sobre você são as falácias. Falácias podem ser ou não intencionais. Pode ser que a pessoa esteja trazendo um erro simplesmente por falta de conhecimento, mas pode ser também que esteja ocupando o lugar de sofisma. Ela sabe o que está fazendo e ela começa a guiar você e conduzir você para um lugar de erro. Eu estava num ambiente outro dia e uma pessoa veio falar comigo a respeito de um assunto bem importante. Ela disse para mim o seguinte: até Jesus, além de patrocinar, ele confirmou a profissão de prostituição. Eu digo, como é, minha irmã? Não, minha filha, não. Não, mas é, pastor. Eu digo, minha irmã, vamos lá, vamos conversar um pouco. E ela disse, vamos lá, a Bíblia diz que Jesus, ele foi diante daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, e ele disse, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E depois todos jogaram a pedra no chão e saíram. E ele disse, quem está aqui para te condenar? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, também eu não te condeno. Aí ela parou por aí a história. Eu disse, ei, minha irmã, peraí. Falta complementar essa história aí. Falta complementar. A parte final, qual que é? Ela disse, vai em paz. Ele disse, vai em paz. Olha aí, está vendo a paz? Eu digo, epa, falta outra parte. Qual foi a outra parte? Ela disse, esqueci. Eu disse, deixa eu lembrar. Vai em paz e não peques mais. O pecado foi reconhecido por Cristo, mas como Ele é o Pai da misericórdia e graça, Ele disse, estou te dando outra oportunidade. Estou te dando um novo horizonte, um novo parecer diante daquilo que você vai fazer de agora em diante. Você precisa dar exemplo. E aquela mulher procurou Cristo e viveu aos pés de Jesus. A terceira área é o paralogismo. Isso é uma falácia cometida sem intenção de enganar. Isso significa quando você vai falar alguma coisa, falou porque escutou de alguém. Você percebeu aquilo, achou muito bonito e está falando, mas não sabe o fundamento daquilo. E você, com a sabedoria que vem do alto, precisa sentar com essa pessoa e dizer, olha, é assim, porque a Bíblia fala assim, e mostrar a verdade, a luz da verdade. E essa pessoa que está ocupando o paralogismo, ela vai parar e vai dizer assim, obrigado porque você me instruiu, agora eu sei qual que é a verdade. Então temos alguns argumentos a respeito disso, dessa segunda tese. Então Tiago aqui, ele nos traz uma informação muito pertinente, ele não mostra a condenação à dúvida honesta. Note que aqui Tiago ele não condena a dúvida honesta, mas ele traz a instabilidade permanente, aquelas pessoas que vivem oscilando eternamente. É natural a gente ter dúvida, e quem tem dúvida tem que perguntar mesmo, estou com dúvida. Mas ele está falando de pessoas que se apoiam na dúvida eternamente, vive na instabilidade e não quer aprender nunca. A Bíblia está aqui repleta de informações que nos conduz para os céus. Eu falei pela manhã, algo que é imprescindível que a gente saiba. Carne e sangue não ocupa, não herda o reino de Deus. Apenas quem ocupa o lugar do Espírito. Lembra da conversa de Jesus com aquele fariseu, no capítulo 3 de João? Ele disse, necessário vos é nascer de novo. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Nessa noite eu quero dizer para você, que
que se você está em dúvida sobre o caminho que é Jesus, necessário vos é nascer de novo. E como eu posso nascer de novo, pastor? Reconheça que Jesus Cristo morreu por você. Reconheça que suas próprias forças não podem te fazer chegar a Deus. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Você só precisa crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por seu pecado. Reconhecer que ao terceiro dia o Pai Celestial o ressuscitou dos mortos e que Ele é o Filho de Deus, e você assim será salvo. Aqui Tiago descreve alguém dividido, puxado por ventos diferentes, incapaz de avançar, porque quando o vento sopra de lá para cá, ele vai embora. Quando ele chega no final, o vento sopra de lá para cá e ele vem para esse lado. Aí cai, né, Léo? Se ele vai para um lado e para o outro, tropeça e cai, né, Léo? Então, precisamos estar de pé. Caso contrário, a gente cai. E o vento que tem que estar dentro de nós é o vento do Espírito. O vento sopra onde quer. Não se escuta a sua voz. Não se sabe de onde ele vem. Mas sabe que ele vem do Senhor. Sabe que ele é do Senhor. Então, queridos, maturidade espiritual exige firmeza interior e não perfeição emocional. Você não vai ser perfeito naquilo que você vai fazer. Você vai tropeçar. Você vai, em alguns momentos, falhar. Que isso é de ser humano. Mas você tem um justo advogado. Você tem um juiz perfeito nos céus. E a Bíblia diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de algumas fragilidades, é isso? De toda a fragilidade e injustiça. É o Senhor. Fé não é a ausência de perguntas, nunca foi, mas o compromisso com a direção de Deus. Fé significa, eu vou me comprometer com aquilo que Deus tem para mim. Eu quero me comprometer com aquilo que está no coração de Deus. Você vai ter sempre dúvidas, mas as suas dúvidas serão tiradas aos pés da cruz. Hebreus 10:23 diz assim, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, sem oscilar, sem cair, mas permanecer firme no Senhor. Efésios 4:13, a partir do 13 diz assim, vamos ler juntos aqui? Até que todos cheguemos à unidade, vamos lá? Não está exposto ainda, né? Vamos lá. É Efésios 4:13. Travou? Agora. Não? Efésios 4:13. 4:13. Vamos juntas aqui, vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Vamos lá? Juntos. Até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pode passar o próximo? O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Próximo. Pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem é? Cristo Jesus, o nosso Senhor. É em Cristo, só Ele é o cabeça, só Ele que pode nos levar para um lugar sobrenatural. Israel, eles oscilavam muito. Lembra do povo de Israel quando estava no deserto? Ele tinha uma promessa de estar numa terra que mana leite e mel, mas oscilavam muito. Ora estava adorando a Deus, passava pelo Mar Vermelho, glorificava, glória a Deus. Quando chegou mais na frente, água de Mara. Água que estava não tão, para eles, não tão saudável, porque amargava, travava muito. Só que aquelas águas, segundo os escritores, segundo os pesquisadores, eram águas que o Senhor permitiu para curar as feridas internas que eles tinham, porque eles saíram de um lugar de feridas,
e o Senhor permitiu que aquela água lavasse internamente o seu organismo. E eles começaram a blasfemar: eu quero água limpa, eu quero água que não tenha esse travar. E o Senhor estava sempre com as mãos estendidas sobre a vida deles. A indecisão repetida transforma oportunidades em adiamentos. Muitas oportunidades que nós temos, às vezes, é confundida como sendo uma falta de Deus nas nossas vidas, e às vezes, ao invés de agradecer, nós criticamos Deus e dizemos que Deus não nos deu o melhor. Hoje eu quero dizer para você: tenha um louvor na sua boca e no seu coração para agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Eu quero para a terceira e a última parte dessa mensagem, que é a sabedoria que se revela no cotidiano. Em primeiro lugar, vimos que a sabedoria de Deus é dádiva, não é conquista humana. Em segundo lugar, vimos que a dúvida constante é inimiga da maturidade. E agora, em terceiro, dizemos que a sabedoria se revela no cotidiano. Decisões, convicções e atitudes nos relacionamentos é que vai decidir se você é sábio ou não diante do Senhor. Lá em Tiago 7,8 diz assim, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância, indecisão, nunca alcançará o objetivo de Deus. É o que diz a palavra de Deus. A sabedoria que Deus concede não é limitada, mas é uma sabedoria que vem do próprio coração de Deus. Ela se manifesta no modo de falar, no modo de reagir, no modo de sentir, no modo de se relacionar com o outro. Quer saber se uma pessoa é sábia? Escute-a. Quer saber se uma pessoa é sábia? Escute a decisão, as escolhas, os momentos que elas têm. A sabedoria divina, quem ocupa esse lugar, sabe esperar o tempo de Deus. Será que eu estou esperando o tempo de Deus? Será que eu estou aguardando o tempo de Deus na minha vida? Quem está nesse nível de sabedoria que vem do alto, escolhe o caminho mais justo, preserva relacionamentos saudáveis em sua vida, constrói, ao invés de destruir as coisas, sempre está construindo algo e não destruindo. A sabedoria que não transforma o cotidiano nunca veio de Deus. Possivelmente é humana, animal e diabólica. Mas aquela que vem de Deus é saudável, pura e perfeita. Fique de pé, eu quero orar com você nesta noite. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor. Colossenses 4:5, vivam com sabedoria para com os que são de fora. Aqueles que estão em sua volta, que não conhecem ainda o Senhor, viva com sabedoria, queira paz. Se depender de você, tenha paz com todos. Não espere do outro aquilo que de fato você quer que ele faça, porque você pode ter uma expectativa frustrada. Lembre-se de José. José foi alguém que esteve diante de tantas situações difíceis. Caiu dentro de um calabouço colocado pelos irmãos, serviu como escravo. Lá teve uma situação de perseguição por uma mulher, a mulher de Potifar. Ele foi para a cadeia, mas ele sabia em quem tinha crido. Ele não oscilou a sua fé. Ele permaneceu firme. O que eu preciso fazer, pastor, nesta noite, para viver melhor, com uma sabedoria que vem do alto, diante dos momentos confusos da minha vida? Primeiro conselho que eu dou a você: peça sabedoria para uma decisão concreta nesta semana. Senhor, tem algo concreto que eu irei fazer e eu não sei o que fazer. Eu peço sabedoria do Senhor. Me dá sabedoria, Senhor. Segundo lugar,
Assuma apenas compromissos que Deus iluminar claramente para você. Não vou aceitar tudo. Eu vou aceitar aquilo que Deus clareou para o meu coração. Aquilo que Deus prontificou pelo seu Espírito para mim. Em terceiro lugar, pratique hoje, não deixe para amanhã, hoje, uma atitude sábia. Qual atitude sábia, pastor? Sabe aquela pessoa que você tem diferença? Vá até lá hoje e dê a paz do Senhor para ela, com um sorriso nos lábios, olho no olho, dê um abraço e quebre isso em nome de Jesus. Porque talvez a falta de perdão seja uma paralisia para nós. Talvez alguém dentro da tua casa tenha te machucado. Talvez alguém dentro da igreja tenha te machucado. Talvez alguém no teu trabalho tenha te machucado e feito algo errado. Mas lembre-se que não merecíamos nada do Senhor. Mas Ele trocou a nossa impiedade e a falta de santificação que tínhamos pelo perdão. E agora somos chamados filhos de Deus. Se você está aqui nesta noite e você quer renovar os seus votos com o Senhor, se você quer uma sabedoria que vem do alto para resolver algo muito importante nesta semana, eu quero te convidar aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero interceder por sua vida. Talvez você esteja em um momento de crise, de angústia, de dor, de medo e não sabe o que fazer. Peça licença e use a sua fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E diz assim: eu quero colocar minha vida diante do Senhor, porque Ele tem algo para mim. É algo maravilhoso, mas sozinho eu não posso fazer. Eu quero te convidar, vem à frente. Um ato seu pode ser um ato profético sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você quer algo diferente na sua casa, mas está sendo impedido de fazer algo diferente nesta noite. Faça algo diferente nesta noite. Rompa o silêncio, o ambiente de escuridão, de calabouço, e venha à frente em nome de Jesus. O Senhor tem algo profundo na sua vida, no seu coração. O Senhor quer romper com aguilhões, com prisões na mente, prisões no coração, prisões diante das situações físicas. Deus tem algo muito maior sobre sua vida. Vem à frente. Apresente aquela pessoa que de repente esteja pisando, magoando, machucando e tirando a sua paz. Diga: Senhor, me dá palavra de sabedoria para que eu trate com aquela pessoa naquele ambiente. E Deus vai fazer isso em nome de Jesus. O Senhor está aqui nesta noite. Vamos louvar ao Senhor nesta noite e pedir a Ele graça. Enquanto estamos louvando e adorando, você pode vir à frente dizendo: eu quero romper com essas cadeias e quero em nome de Jesus ser livres de todos os aguilhões, de todos os sofismas, de toda situação difícil, de dúvidas e oscilações, porque o Senhor é um Deus de sabedoria. Vem à frente em nome de Jesus. Vamos louvar.
aqui nesta noite. O Senhor é aquele glorioso, poderoso. E se você está aqui nesta noite e ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, você está sendo convidado a vir aqui à frente e dar um passo de fé, porque iremos orar por sua vida e o Senhor vai libertar a sua vida, a sua casa, a sua parentela, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. Não é sobre conhecer a respeito de Jesus, porque alguém disse, é conhecer como Ele é, com uma experiência íntima e real com o Senhor. O Senhor é aquele poderoso, infinito e eterno. Tem alguém nesta noite que está decidindo-se para Jesus? Levante uma das suas mãos, que eu quero conhecer a você, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que quer romper com os silêncios, os calabouços, as agonias da alma. O Senhor é aquele que quer trazer uma revelação ao seu espírito sobrenatural. Se você está aqui neste ambiente, ou até distante, de forma online, que vai chegar isso de forma online, por favor, abra o seu coração e diga: Senhor, vem morar na minha vida, no meu coração. Eu quero ser uma nova criatura em Ti. Eu quero viver numa nova perspectiva. A minha mente precisa ser do Senhor. O meu coração precisa ser do Senhor. Eu entrego a minha alma ao Senhor. Deixa com que o Teu Espírito habite em mim. Limpa minhas falhas. E o Senhor vai fazer isso na tua vida. Venha Cristo nesta noite, porque Ele te ama e te quer muito bem. Dessas pessoas que estão aqui à frente, algumas estão se decidindo para Cristo. Levante a mão. Eu quero saber se você está aqui, que você decidiu entregar a sua alma ao Senhor definitivamente. Tem uma senhora aqui, glória a Deus, uma senhora, aleluia, Deus seja louvado para sempre, aleluia. Deus é poderoso, eterno, maravilhoso, eterno, grandioso é o Senhor nesta noite. Se tiver mais alguém, vem à frente, porque o Senhor quer libertar-te. Ele é capaz de libertar o mais vil pecador. Não importa o que você fez, em Cristo você será mais que vitorioso. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração nesta hora. E depois que eu fizer esta oração, eu vou impetrar a bênção apostólica. Mas não esqueça que aqui do meu lado vai estar o pastor, está aqui do lado. Quem é a equipe toda aqui do lado? Pronto, está aqui. A irmã Adriana, toda a equipe vai estar do lado e vai receber você. Se você quer se batizar, dê o seu nome ali a essa equipe. Se você quer fazer parte de um pequeno grupo multiplicador e não andar só, como diz o nosso pastor, não ande só. Dê o nome aqui à equipe, porque ele vai pegar o seu nome e vai direcionar você a um pequeno grupo multiplicador mais próximo da sua casa. Se você também quer me converter, eu não tive coragem naquela hora, mas eu quero agora, procure a equipe, eu estarei também aqui, iremos juntos orar por sua vida. Mas não ande sozinho, porque o Senhor quer tratar na sua vida. Querido Deus, maravilhoso Senhor, obrigado por essa noite gloriosa, pelos momentos de quebrantamento, Senhor, pelos momentos gloriosos que estamos aqui, Senhor, percebendo, movido pelo Teu Espírito, Pai, cada vida que veio aqui à frente, Deus, pedindo sabedoria, discernimento, graça, diante das decisões que irão ser tomadas ao longo desta semana. Senhor, libera de forma gratuita, como o Senhor sempre faz. Dá, Senhor, sabedoria, direcionamento a essas pessoas, e que elas percebam a Tua glória no meio da sua família, da sua casa, dos seus negócios, porque Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que direciona. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui presente, cada vida, Senhor, que colocou sua fé diante de Ti, Pai, dizendo: eu irei à frente, porque o Senhor é poderoso e irá transformar a minha vida completamente. Ó Deus, a esta senhora que está entregando a sua vida para Ti, Senhor, eu te peço que o Teu sangue dê um banho no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e que ela possa, Senhor, perceber a transformação de dentro para fora. Ó Espírito Santo de Deus, o selo, o penhor que vem do Senhor, ocupe o coração desta mulher, Pai. Ó Deus, que ela possa perceber que a Tua glória é melhor do que todas as coisas, que a Tua presença é melhor do que todas as coisas,
que ela viva, Senhor, crescendo, desenvolvendo, Senhor, e se aperfeiçoando no caminho que é Cristo, ó Pai. Ó Deus, faz com que os seus pés se firmem sobre a rocha, em nome de Jesus, Pai. E que em nome de Jesus, cada um de nós que aqui chegamos, e cada um, Senhor, dos ouvintes que estão à distância, sejam tocados pelo Teu santo e poderoso Espírito, Pai. Assim cremos e assim te pedimos, em nome de Jesus. Vou impetrar a bênção apostólica. Tem cantina hoje? Tem não. Quando você sair, não saia com muita pressa. Abrace um irmão, abrace 2, 10, 100 irmãos. Diga para ele, foi muito bom estarmos juntos. E vai ser uma noite extraordinária. Lembre-se que o Senhor está velando e cuidando de você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, a sua família, desde agora e para todo sempre.